Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre 7 maneiras de reverter fraqueza muscular após os 60 anos. Então o vídeo de hoje é para você que se acha velho para começar a fazer atividade física, é para você que se acha velho para começar a recuperar a sua massa, a sua força muscular, e é para você que quer manter a vitalidade após os 60 anos. Então hoje eu vou te dar 7 dicas para você que é idoso e quer ter mais saúde e mais qualidade de vida. Vou te dar 7 dicas para você que não quer mais sentir o peso da idade. E a partir dos 30 anos, nós perdemos massa magra. Então, essa média de perda de massa magra gira em torno de 8% a cada 10 anos. Então, é um problema que a gente tem que se atentar desde idades mais jovens. Só que isso não significa que você, que já passou dos 30 anos, não possa mudar agora e recuperar o tempo perdido. Então, esse vídeo, essa live aqui, é para você que quer pegar seus netos no colo sem precisar de ajuda, que quer ter autonomia para ir no mercado, que quer ter independência para realizar as atividades do seu dia a dia, porque, pessoal, nunca é tarde para mudar, para começar a ter um estilo de vida saudável. Então, vamos falar aí sobre 7 maneiras de reverter a fraqueza muscular para você que é idoso, reverter também a sarcopenia. E antes de mais nada, já comenta aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você, onde você está? Me conte no chat, me conte nos comentários e também me fala se você tem mais de 60 anos e está sentindo fraqueza muscular. Escreve aí, porque eu quero te conhecer melhor e já vai pegando papel e caneta para anotar a nossa 7ª dica de hoje, que é o seguinte: tinha um botânico, um biólogo lá atrás, antes mesmo de nós tivéssemos a teoria da evolução do Darwin, que se chamava Jean-Baptiste Lamarck. E o Jean-Baptiste Lamarck, dentre outras teorias, ele defendia a teoria, a lei do uso e do desuso. O que essa lei quer dizer? Que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas. E as partes do corpo que são menos utilizadas, elas se atrofiam. Ou seja, ou você usa ou você perde. Então, é muito comum a gente ver um idoso quando os sinais e sintomas de sarcopenia, como dor, fraqueza, aparecem. Esse idoso, essa pessoa vai se mexendo cada vez menos, vai ficando cada vez mais parado, vai ficando cada vez mais sentado, mais acomodado, sem sair de casa, sem andar tanto, e isso tudo vai fazer com que ele use menos a musculatura. E aí, não usando essa musculatura, o que vai acontecer com ela? Ela vai atrofiar, o que é muito ruim, porque no idoso, e em qualquer parte da vida, é muito mais fácil a gente manter a massa muscular que nós já temos do que criar do zero nova massa muscular. Então, se você está sentindo para baixo, se você está sentindo dor, se você está sentindo fraco, não aceita essa situação de forma passiva e faça um esforço para se movimentar e manter as suas atividades e se desafie, porque isso é fundamental para você ter sucesso na reversão da fraqueza muscular. 6ª dica, pessoal, é para você, principalmente para a mulherada aqui. Eu sei que tem muita mulher acima dos 60 anos que está preocupada com sobrepeso, que está preocupada com aquelas gordurinhas a mais e acaba fazendo dietas muito restritivas. E a dica é justamente essa, para você parar de fazer dietas tão restritivas. Por quê? É claro que a obesidade e o sobrepeso, eles podem estar prejudicando a caminhada, podem estar causando uma dor no joelho, podem estar piorando os sinais e sintomas de uma artrose no quadril, só que perder peso é diferente de perder massa muscular. E quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva, uma dieta onde ela come muito pouco, isso vai gerar uma perda de massa muscular que vai levar a uma redução da taxa metabólica e isso vai ocasionar a redução da necessidade de calorias. Ou seja, a pessoa vai acumular mais gordura de forma muito rápida e é justamente o efeito sanfona. Aquela pessoa que fica um mês sem comer direito e aí, a partir do momento que ela volta a comer,
aquele excesso de calorias vai ser estocado em forma de gordura e aí tudo aquilo que ela evoluiu vai ser recuperado de forma muito rápida e de forma muito prejudicial para o organismo. Então, nossa segunda dica, sexta dica aí, é de parar de fazer dietas restritivas. A quinta dica é para quem já está fazendo atividade física, que é fazer movimentos que te desafiam. Então, quem não tem acesso à academia, por exemplo, pode fazer o exercício com o peso do próprio corpo. Pode fazer agachamento, flexão de braço, abdominal. E outra coisa que é interessante, se você já faz academia, é que você varie o treino para exercitar diversos grupos musculares, porque isso vai ajudar, inclusive, no equilíbrio e vai reduzir o risco de queda da própria altura, que é uma causa muito grande de morte e de sequelas nessa faixa etária acima dos 60 anos. Então, para você que já faz academia, é interessante você conversar com o professor e falar: professor, quero fazer a série A, onde eu vou malhar o meu peito e o meu tríceps, quero fazer a série B, onde eu vou malhar minhas costas e meu bíceps, quero fazer a série C, onde eu vou malhar meu ombro e meu abdômen, e vou fazer a minha série D, onde eu vou malhar as pernas. Então, é muito importante você variar o seu treino, você variar os estímulos físicos do treinamento muscular. Perdão, pessoal, espirrei aqui. Se alguém quiser me mandar saúde aí, eu agradeço. Então, quinta dica é fazer movimentos que te desafiem. Quarta dica, essa aqui é uma das mais importantes, a gente já falou disso em outras oportunidades aqui no canal, que para o idoso que tem sarcopenia, para o idoso que está perdendo massa magra, para o idoso que está se sentindo fraco, é muito importante aumentar o consumo de proteínas. Então, o idoso ele precisa de mais proteína do que uma pessoa que não é idosa. Uma medida de proteína muito interessante para pessoas idosas que não tenham problemas renais é a medida de 1,5 grama, 1,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. Então, o que isso significa? Que se você tiver 70 quilos, desculpa, você vai multiplicar 70 por 1,5, que vai dar 105 gramas de proteína por dia. Se você tiver 60 quilos, vai multiplicar por 1,5, vai dar 90 gramas de proteína por dia. Se você tiver 100 quilos, multiplicar por 1,5, vai dar 150 gramas de proteína por dia. E por que a proteína é tão importante? Não adianta fazer atividade física e melhorar a alimentação nos outros sentidos se você não consumir o que deve de proteína. Então, quais são os alimentos fontes de proteína? Vamos ver se o pessoal aí que está me assistindo vai escrever no chat, vai escrever nos comentários alimentos ricos em proteína. Vamos ver se o pessoal está ligado nos alimentos que são ricos em proteína. Enquanto isso, eu vou dando um outro aviso aqui. Que, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tenha 70 quilos e que ela precisa consumir 100 gramas de proteína por dia. Onde ela vai encontrar esses 100 gramas de proteína? Serão em 100 gramas de carne? Serão em 100 gramas de ovo? Serão em 100 gramas de peito de frango? Não. Por quê? Porque o peito de frango que tem 100 gramas, ele tem 100 gramas no total. Mas isso não significa que ele tem 100 gramas de proteína. Então, o peito de frango de 100 gramas tem cerca de 20 gramas de proteína apenas. Então, a gente tem que pensar não no peso do alimento em si, mas na quantidade do macronutriente ou proteína que tem nesse alimento. Ó, vamos ver se o pessoal está sabendo aí quais são as fontes de proteína. A Maria Costa falou carne e ovos, a Olivia Luz falou carne, ovos, laticínios, feijão, leguminosas, a Irene falou de ovo, frango, carne, peixe, Vanderleia falou de carne e ovos, e é isso aí, pessoal. As fontes de proteína, muito bem, o pessoal tá ligado aqui. O pessoal já sabe onde tem proteína. Ó, a Lázara, que legal. Ora Pronobis, excelente fonte de proteína também. Então, quais são as fontes que nós temos? Ovos, carnes, peixes, frango, ora Pronobis, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tudo isso é rico em proteína e, obviamente, também tem os suplementos, como o Whey Protein, que é o mais utilizado pelo pessoal que quer aumentar o consumo de proteínas. Então, se você está com fraqueza muscular, você precisa consumir 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, ok? Terceira dica para você é para você fazer alongamento, tanto antes quanto depois
da atividade física, porque isso pode contribuir para a fixação das proteínas nos músculos, vai melhorar a mobilidade, vai melhorar movimento, vai melhorar dores, vai reduzir o risco de queda. Então, o alongamento é excelente aí para o pessoal que quer se recuperar da fraqueza muscular e, inclusive, pode ser feito nos dias em que a pessoa não fizer o treinamento de força, que é o mais importante para o idoso que está com fraqueza muscular. É o treinamento de força, treinamento resistido, musculação, pessoal. Essa é a principal ferramenta para combater a sarcopenia. Segunda dica, seja estratégico na hora de se alimentar. Então, em alguns casos, treinar em jejum pode não ser a melhor opção para o idoso que quer ganhar massa muscular. Porque se ele for treinar em jejum, parte dessa glicose que fica armazenada nos músculos vai ser utilizada como fonte de energia e aí vai acabar havendo uma perda de massa muscular. E antes do treino, também é interessante consumir uma fonte de carboidrato, como uma banana, para poder dar energia ao longo das atividades. E a proteína antes ou depois, né? Antes e ou depois do treino de musculação, também é importante para reconstruir as lesões causadas pelo treino, que são lesões boas, entre aspas, porque elas proporcionam o ganho de massa muscular. Então, essas lesões musculares ocorridas durante o treinamento de força, elas são necessárias para que nós desenvolvamos músculo, tá bom? Então, eu, por exemplo, toda vez que eu volto da academia, eu tomo um pouco de whey protein para poder alimentar os meus músculos com as proteínas e os aminoácidos que eles necessitam. E a nossa primeira dica. Mas, antes de falar a primeira dica, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, pessoal. Estamos direto ao ponto, sem enrolação, trazendo informações de qualidade para você. Então, a sua curtida, o seu like, o seu joinha, eles têm o potencial de levar esse conteúdo para uma outra pessoa acima de 60 anos que está com fraqueza muscular e ela vai seguir as orientações daqui e o que vai acontecer? Ela vai melhorar. Então, o seu like, a sua curtida tem o potencial de salvar uma vida. Com certeza. Então vamos fazer essa mensagem viralizar. E também peço que você compartilhe. Se você não quiser compartilhar num grupo de WhatsApp, se você não quiser compartilhar num grupo de Telegram, eu peço que você mande para pelo menos uma pessoa que você sabe, que eu sei que você conhece, que está passando por esse problema de sarcopenia e de perda de massa muscular, tá bom? E o nossa primeira maneira, nossa primeira dica é para você aproveitar os momentos de descanso entre os treinamentos. Então não é para fazer a musculação todos os dias. Nos dias que você não fizer musculação, você vai fazer uma caminhada, um alongamento, vai fazer um hobby novo, vai praticar um esporte, vai andar na praia, vai surfar, vai jogar tênis, vai para a igreja, vai fazer uma interação social, vai encontrar os seus amigos, vai jantar com as suas amigas, vai trabalhar a mente, aprender algo novo, aprender um idioma, aprender uma nova habilidade. Se você não sabe dirigir, aprender a dirigir. Isso é muito importante, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Então, quanto mais a gente exercita o nosso cérebro, por exemplo, menores são as nossas chances de desenvolver um Alzheimer da vida. Então, pessoal, não só trabalhar o nosso corpo, mas também trabalhar a nossa mente. Tudo aquilo que a gente não usa atrofia. Então, se você não usar a sua mente, ela vai ficar prejudicada também. Esses hábitos, juntos de um estilo de vida saudável como um todo, vão ser fundamentais para melhorar sua fraqueza muscular, melhorar suas doenças crônicas não transmissíveis, como pressão alta, diabetes, ansiedade, depressão, colesterol alto, vai te ajudar a prevenir do câncer, vai te ajudar a prevenir do infarto, do derrame. Então, tudo isso aí tem um grande potencial para melhorar a sua vida, para transformar para melhor a sua qualidade de vida. E se você quiser uma ajuda do Dr. João, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão te explicar, que vão te mostrar como você pode cuidar da sua saúde, sem remédios, sem exames, sem médicos, de forma simples, com estratégias cientificamente comprovadas e acessíveis que você pode começar agora mesmo. Então, se você quiser mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. E se você não gostar do livro, não tem problema. Eu faço o reembolso do seu dinheiro
sem pergunta, sem enrolação, sem burocracia, e eu prometo que a nossa amizade continua. Mas você não tem risco nenhum adquirindo o livro Código da Longevidade, porque eu garanto que você vai gostar, que você vai aplicar as orientações que estão nele e que a sua vida vai melhorar. E se não melhorar, se você não gostar, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro e não se fala mais nisso. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Pessoal, uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde nós abordamos 7 formas, 7 maneiras, 7 dicas de como reverter fraqueza muscular após os 60 anos. Hoje é sexta, pessoal. Vou deixar um beijo aqui, um abraço para todos que estão na live comigo aqui. Vi que tem muita gente que está sempre aqui com a gente. A Marilene, Márcia Maria, Maria Sevilhano, Verônica Manfroy, a Vanderléia de Ouro Preto, Maria Costa, Maria Trevisan, Vera Amador, Doraroma Santos, Irene Mourão, José Santos, Mirtes Santos, Solange Andrade, Evângela Viana de Sorocaba, Vera Amador, que eu já mandei, Marina Cardomingo de Itajubá, Luísa de Buenos Aires, Iranilda da Silva, Silvana Freire, Terezinha Gonçalves, Sônia Maria de Souza, Maria Costa de Santa Rita, na Paraíba, Selma Bruno de Brasília, Lázara Pinto de Sorocaba, Maria Sevilhano de BH, Elisete de Salvador, na Bahia, Dina Frutuoso, aqui do Rio de Janeiro, Fátima Costa, Aldo Mário do Belém do Pará, Ana Cleia, Dalva Fialho de Salto, Cleusa Batista Dias de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, Sofia, Ednelson Bonfim, Mirtes, já mandei, Olivia Luz, Fátima Costa, Ivan Câmara Pereira, do Rio Grande do Sul, Bagé, Silvana Freire, Flávio Gomes, Elza de Souza Lima, Valmir Rodrigues, Planeta das Irmãs, Vermerson Gomes, Borbaleta Azul, Fátima Monteiro, Odete Firmo da Barra da Tijuca, minha vizinha, Leda Andrade, Cleudete Ferreira de Araçatuba, quem mais está aqui? Maria Brum, quem mais? Jânio Barbosa, Geni Lourenço Lopes Teixeira, Ivonete Lara da Silva, Márcia Marcinha, Felipe Alves da Silva, quem mais? Nair Moraes, Ivone Lira, José Maria da Silva Santos, Nair Moraes, já mandei, Divina Dexixe, de Goiás, Goiânia, Anderson Cruz, de Igarapé-Açu, Pará, Maria da Penha. E é isso, pessoal. O link está na descrição, o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários. Pessoal, vou curtir minha sexta-feira, recomendo que você faça o mesmo com moderação. Mas continua aqui, porque eu separei 2 vídeos também, onde nós vamos continuar falando sobre sarcopenia. Esse daqui, onde eu falo sobre alimentos, e esse daqui, que eu não me lembro, confesso que eu não me lembro, deixa eu ver, que são os sinais e sintomas, lembrei agora, sinais e sintomas de fraqueza muscular e de sarcopenia em idosos. Essa live acabou, mas assista essas 2 lives recomendadas para você continuar cuidando da sua saúde e dos seus músculos. Grande beijo para você e para sua família, amanhã estarei de volta, e eu fui, mas continue aqui comigo, que a gente se vê na outra live. Beijo a todos, boa noite, ótima sexta e tamo junto.